Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nós vamos hoje para o segundo episódio do Jornada Residência, um quadro que todo mês eu gravo aqui pro canal contando um pouco da minha jornada para estudar para a prova de residência médica. Eu documento tudo que eu fiz ao longo do mês, os meus erros e acertos. Então chega de enrolação, vou falar também como conciliar estudos do internato e para a prova de residência, porque a gente fica muitas vezes com essa dúvida. Então deixa eu contar logo para vocês tudo o que aconteceu ao longo desse mês. Primeiro, que eu fiquei com muita dúvida se eu estudava para a residência, se eu focava no internato, se meu formato de estudo do mês anterior estava certo. E se você ainda não tiver visto e quiser ver o primeiro vídeo de Jornada Residência, é só clicar aí abaixo, vai ter a playlist também. Então é só conferir depois. Mas basicamente no primeiro mês era muita adaptação, entender como é que era a rotina, entender como é que era o internato, como é que eram as prescrições. E aí o meu estudo para a prova de residência estava muito restrito, muito pouco. Só que quando a gente estuda para residência, algumas coisas são para o internato e algumas coisas só para a prova. Por exemplo, sei lá, medicina preventiva. Você tem que estudar legislação, você tem que estudar as vigilâncias. Isso serve mais para a prova do que para a prática. Ou então a pessoa pode focar só no internato dela. Então aquilo que ela está vendo na prática, ela estudar e também serve para a prova de residência. Eu acho que no quinto ano essa é uma excelente forma. Eu fiquei com uma baita dúvida. Então como conciliar esses estudos? O que eu devo estudar? Por onde eu devo estudar? E aí, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu estou estudando pelo Estratégia Med, pelo programa extensivo de estudos para a residência deles, e vou até inclusive abrir a plataforma aqui para mostrar. Então tem as questões que eu quero mostrar para vocês, como é que foi o mês de questões. E aí nos últimos 7 dias, então de 23 de setembro a dia 30 de setembro, para quem não sabe, eu tô gravando isso no dia 1º de outubro, que é excelente, acabei de terminar setembro. Vocês podem ver que eu fiz pouquíssimas questões nessa semana, 107 questões de pediatria e de cirurgia. Pediatria revisando temas anteriores que eu já tinha visto, e cirurgia provavelmente de trauma e de cirurgia vascular, que eu ainda terminei essa semana na faculdade de medicina. Mas vamos olhar aqui por dia, né? Então no dia 23 eu fiz 7 questões, no dia 24 6 questões, que foi muito pouco. No dia 26, que se eu não me engano, o dia 26 foi na quarta-feira, eu consegui fazer 59 questões, que foi uma quantidade muito boa. Dia 28 fiz 20 questões, dia 29 13 e no dia 30 2 questões. Tava doente nessa última semana, eu tava mudando de ciclo, foi muito atarefado também, a gente tá com outras atribuições por fora da faculdade, não deu para fazer como eu gostaria. Só que o importante aqui do nosso projeto é a constância. Vamos ver aqui. Eu fiz trauma, infectologia pediátrica, cirurgia vascular, aqui por instituição, e aqui meu percentual de acerto, que varia muito porque os temas mudaram muito. Mas se a gente colocar aqui ao longo de todo o mês de setembro, que é isso que eu estou me propondo a analisar com vocês, eu fiz ao longo do mês de setembro 618 questões, que já foi muito mais do que a gente tinha feito no mês anterior, e eu fiquei muito feliz com isso. A minha meta agora é de fazer 50 questões por dia de segunda a sexta. Então, ao final do mês, eu quero chegar a 1000 questões. Vamos ver se agora em outubro eu consigo fazer isso. Como a gente pode ver, eu não cheguei nas 1000, mas setembro eu só comecei no dia 6 também, né? Então, eu viajei no comecinho de setembro, fui no Rock in Rio, vou botar aqui umas imagens para vocês verem. E aí, eu não estudei nesse período, né? Isso é que é bacana também do cronograma, porque eu consigo adaptar a minha vida, e não o contrário. E aí na segunda semana de setembro, a partir do dia 6, eu comecei com 54 questões, depois 19, depois 52, depois 27, 39, 38. Tava com uma frequência boa de questões aqui ao longo dos dias, e é claro que oscila, varia muito, porque tem dia que a gente precisa um pouco mais de teoria, porque eu não sei muito sobre aquele assunto, tem dia que eu vou pela questão mesmo. Como vocês podem ver aí, ginecologia, um tema que eu não sabia, fiz 17 questões, acertei 40%, isso foi péssimo. Mas me dá muita oportunidade para aprender. E aí eu uso aquelas questões que eu errei para começar a estudar o tema. Aqui tem as outras de pediatria e cirurgia, que é claro que eu estava fazendo mais, e aí por temas e tópicos. Vocês podem ver também que no gráfico de número de questões eu tenho aumentado muito o número de questões que eu tenho feito por semana, que é bacana. E se você comparar também com o mês anterior de agosto, que foi quando a gente começou a jornada residência, eu já fiz 901 questões nesse período, 66% de acerto. E no gráfico, o gráfico já está começando a ficar bonito. Então o gráfico que antes era feio, saltado, tinha um buraco aqui com um monte de dias sem fazer questões. Olha como ele já ficou bem mais bonito agora em setembro, mesmo com alguns buracos. Ele já está mais bacana, né? Já dá para ver que eu fiz muito mais questões, consegui um percentual de acerto melhor.
e a minha reta tá aqui ascendente, né? O que eu tento passar aqui pra vocês e que eu gostaria de falar nesse mês é que mesmo você vendo isso aqui tudo, na primeira semana de setembro, eu fiquei muito confuso, muito confuso. Então, como seguir um cronograma de estudos de acordo com o meu internato, mas sem abandonar as provas de residência e vice-versa? Eu deveria focar em quê? Se eu estudasse só um, eu ia conseguir estar melhor para fazer os cursinhos próximo ano, para estudar para residência? Eu fiquei nessa baita dúvida. E numa semana eu ia atrás do extensivo, do estratégia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Na outra, eu ia por conta própria, procurando em outros materiais. Fiquei oscilando. Até que no comecinho de setembro eu decidi que eu ia fazer o cronograma do extensivo. Mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então o cronograma do extensivo, ele tem absolutamente tudo o que você precisa fazer em cada semana até o fim do ano, né? Então, uma forma de você abranger quase que todos os temas de medicina, pelo menos tudo que vai cair na prova praticamente, com 435 páginas falando sobre detalhes de como revisar, de o que fazer em cada semana, de qual tarefinha você precisa fazer, e é muito bom. Na primeira semana aqui, por exemplo, ele coloca a tarefa de pediatria, preventiva, de cirurgia, são 12 tarefas. Ele recomenda que você estude 2 a 3 horas por dia, pelo menos, para fazer 2 tarefas por dia e descansar uma vez por semana. Então ele coloca de segunda a sábado, você faz 2 tarefinhas todos os dias e descansa no domingo. E aí quando chega na tarefinha, ele te diz passo a passo, né? Então imunizações. Leia da página 8 a 29 do livro digital Residência Extensiva de Pediatria. Tópicos 1, histórico, 2, conceitos e 3, as vacinas. E após a leitura teórica, faça os exercícios do link. Muito legal porque a gente clica e ele te dá um exercício direcionado sobre o tema que você acabou de estudar. Lembra do que eu já falei nos outros vídeos sobre dicas de estudo, sobre o que funciona? Que ao terminar de ler um assunto ou estudar um conteúdo, a gente deve sempre fazer questões? Então isso aqui é muito forte, é uma estratégia muito boa e que eu tô gostando muito. E aí a pessoa vai aqui, acabou de ler aquele tema e responde questões, né? Ao administrarmos imunoglobulina antirrábica, após uma exposição à mordedura de morcego, empregamos imunização passiva. Eu posso inclusive ver os comentários, né? A gente pode ver e tem comentário em vídeo aqui, contando exatamente o que a gente precisa saber sobre aquele conteúdo. É uma excelente forma de revisar e até de aprender novas coisas, porque os comentários são extensos e tem uma revisãozinha de teoria. E depois que você vai respondendo esses materiais, você tem uma planilha para responder, né? Aqui, cronograma de estudos extensivos, quadro geral. Nessa planilha você preenche com tudo que você fez. Então vocês podem ver aí que de toda a pediatria eu fiz 6 tarefas, só 6%, 231 questões, tive 75% de acerto. De cirurgia eu tô chegando em 10%, 242 questões e tive 73% de acerto. E aí eu utilizei isso aqui para ir preenchendo cada questão. Então você diz o que acertou, o que errou, e ele calcula um percentual daquela tarefa e calcula o seu percentual da disciplina, que te dá uma visão geral sobre aquilo. Eu achei muito boa essa planilha porque eu posso ir documentando quais temas eu já vi, quais temas eu ainda não vi. Aqui em cima você pode ver, ó, pediatria, tarefa 1, imunizações. E você vai passando pro lado, tem todas as tarefas, né? Diarreia, revisão por questões, até o final do ano. O que você precisa saber de pediatria para fazer a prova? E esse cronograma, ele me deu um direcionamento já mesmo no comecinho do internato. Então eu tô no segundo mês, terminei o segundo mês de preparação para residência e eu já tenho um direcionamento claro. Então durante a primeira semana de setembro eu decidi ir seguindo esses materiais. Eu fui olhando pediatria, imunizações, porque eu ainda estava no Hospital de Doenças Infectocontagiosas na pediatria, e aí eu fui ver imunizações, responder as questões, e foi isso que eu fui seguindo, esse cronograma. Depois, no meio de setembro, eu percebi que se eu ficasse só em um único tema, ia ser muito chato e eu não ia conseguir abarcar muito conteúdo para a prova de residência. Eu ia ficar estudando aquilo e eu ia estar lembrando, achando que sabia daquele conteúdo. Só que na hora que eu mudasse de ciclo, começasse a estudar outra coisa, eu ia acabar esquecendo. Por exemplo, eu saí lá da maternidade e já me esqueci de muita coisa, que eu preciso revisar algumas coisas que faz muito tempo que eu não vejo. Então, o que eu decidi fazer a partir de agora? Eu decidi que eu ia fazer todos os dias uma tarefinha relacionada ao ciclo que eu tava, então uma de pediatria e uma outra tarefa aleatória, por exemplo, de preventiva. E aí no outro dia, eu faria uma tarefa de pediatria adiantando, né, a tarefa que mesmo ela estando lá na frente, eu adiantaria, e faria uma outra tarefa aleatória, que no caso de cirurgia. E depois eu faria uma tarefa de pediatria lá da frente, de outra semana, e faria ginecologia. Então foi isso que eu decidi fazer e eu acho que tá sendo uma forma excelente. Ao longo do mês eu fiquei em dúvida várias vezes, fiquei mudando, indo e voltando de estratégia, fiquei mega confuso, mas eu acho que eu encontrei uma forma incrível de estudar pro internato e pra residência. Isso me trouxe resultado, né? Isso tá me trazendo resultado. Eu consigo enxergar que meu desempenho aqui nas questões tem melhorado e
eu tenho conseguido aprender os conteúdos e ver e aplicar aquilo na prática, porque além de eu estudar para a prova, eu estou estudando também para o meu internato ao mesmo tempo. Beleza, só que eu estava aprendendo, eu estava conseguindo conciliar o meu estudo para o internato e para a residência, mas assim que eu saía do ciclo, eu me esquecia de tudo. E eu tô esquecido das coisas que eu estudei há 60 dias atrás para o ciclo da maternidade. E durante algum tempo eu fiquei pensando, como fazer então a minha repetição espaçada? Como fazer para relembrar aqueles temas? Como organizar um calendário? Daí eu consegui uma planilha no Notion que eu coloquei aqui como revisão jornada residência e coloquei nessa planilha a minha agenda de revisões. Além disso também eu criei uma outra com estratégia MED e eu escrevi o que eu fazia em todas as semanas. Então semana 1, imunizações. Tá aqui, eu coloquei um resuminho de imunizações e que eu fui anotando do que eu fui vendo nas questões. Coloquei aqui e vigilância em saúde. Então lembra que eu falei que eu fiz uma de pediatria, uma de preventiva? Foi aqui, nessa situação. Semana 2, vocês viram que na semana 1 foi uma semana um pouco fraca, né? Uma semana de adaptação, uma semana mais difícil. Mas na semana 2 eu voltei com tudo. Estudei doenças exantemáticas, cirurgia vascular, aí botei retomando no dia 12/9, que deu uma pausazinha ali. Cirurgia infantil, cirurgia vascular 2, gineco, planejamento familiar, fui vendo um bocado de coisa que eu sempre ia vendo. Uma da cirurgia que eu tava, outro da gineco. Uma da cirurgia que eu tava, uma da obstetrícia. Revisão de cirurgia vascular, aneurisma de aorta, que é da vascular, e depois eu fiz uma revisão completa da cirurgia vascular, respondi as questões de vascular, saí sabendo muito de cirurgia vascular, do ciclo, né? Mas aí eu tinha me esquecido de pediatria, eu vou precisar colocar isso no meu cronograma de revisões, só que relembrar é mais fácil do que aprender do zero. Daí eu fui pra semana 3, onde eu estudei cirurgia infantil, depois eu encerrei a cirurgia vascular e revisei, depois eu fiz uma revisão de reanimação neonatal, revisão de sepsia e icterícia, doenças exantemáticas, e ainda estava moldando nessa semana 3 meu formato de estudos, né, o meu formato de revisão. E na semana 4 eu coloquei doenças exantemáticas, a segunda parte da tarefa. Eu coloquei para estudar doenças de Kawasaki, confesso que ainda não estudei. Coloquei uma revisão de doenças exantemáticas, isso foi nessa última semana e eu consegui estudar muito pouco, mas eu tive até uma reunião de casos clínicos aí que tá até anotado, que foi excelente, muito boa. Eu não anotei muita coisa, mas deu para aprender bastante nessa revisão. E coloquei para estudar emergências, a CLS, que foi no SAMU que eu fui essa semana. Mas aí eu percebi que mesmo escrevendo isso aqui, documentando, tava difícil colocar. Então, matérias que eu acertei muitas questões que eu sabia de tudo, eu tinha que colocar para revisar mais distante. E matérias que eu não sabia ainda muito e que eu precisava estudar mais, eu tinha que revisar com mais frequência. E é por isso que eu consegui essa planilha aqui e que tá excelente. E eu coloquei a minha agenda de revisões nela. Então eu digitei qual é o assunto que eu estudei, o dia que eu estudei aquele assunto, o dia da minha última revisão, meu percentual de acerto nas últimas questões que eu fiz. Então sempre que eu reviso, eu tento fazer questões, daí ele vai me dizer qual dia que eu preciso fazer a próxima revisão, com um algoritmo de repetição espaçada, baseado no que funciona, né, na ciência. Ele vai me dizer, se eu acertei mais de 90%, eu só preciso revisar com 35 dias, que vai ser a minha segunda revisão. No caso, eu já tinha estudado isso outras vezes, mas eu comecei a documentar apenas agora, por isso que eu coloquei como uma segunda revisão. Aqui, doenças exantemáticas, eu estudei no dia 26 de setembro, e tô na segunda parte, fixação. Então ele coloca aqui, ó, você pode colocar fixação 1, fixação 2. Se eu colocar fixação 1, ele vai me colocar para revisar num dia, então eu tenho que estudar aquilo no dia seguinte já. E aí eu estudei no dia seguinte e agora eu tô estudando a fixação 2. Coloco aqui para ele me avisar, um lembrete no dia que eu tenho que estudar o tema. E eu vou ser avisado no meu celular que eu tenho que estudar isso no dia 3 de outubro de 2022. Vou precisar revisar, porque senão, se passar muito tempo, vou me esquecer daquele tema. Vou me esquecer de doenças exantemáticas. Tenho que pegar, inclusive, aí, ó, imunizações, que eu estudei lá na pediatria, no comecinho, e já tô me esquecendo de muita coisa. Tenho que incluir isso na minha agenda de revisões, ainda não escrevi. Trauma, cirurgia, coloquei aí, tô estudando agora, comecei agora. Então a próxima revisão, no caso, é hoje, dia 1º de outubro. A planilha, inclusive, coloca automaticamente no calendário todos os dias, né? Então ela escreve aqui no calendário os meus dias. E eu não tô mais usando aquela minha planilha anterior de repetição espaçada, porque essa aqui é melhor. É mais precisa. Durante o mês anterior eu ainda usei bastante essa planilha de repetição espaçada que vocês puderam acompanhar no vídeo anterior. E tem aí, ó, asma, febre sem sinais localizatórios, imunizações. Até o comecinho de setembro eu ainda usava alguma dessas estratégias da planilha anterior. Mas essa nova planilha, ela tá melhor e eu posso, inclusive, aqui nas grandes áreas de medicina, ver dentro da área de cirúrgica e colocar aqui a minha agenda de revisões, o meu percentual de acerto e documentando os meus acertos sobre os tópicos, sobre determinado tema. Bem, esse é o resumo do meu Jornada Residência até aqui. Foram 618 questões em setembro. Desde que a gente começou, já foram as
901 questões, eu estou muito feliz com essa quantidade, sendo 208 de neonato, 224 já de cirurgia vascular, que eu fiz agora, e um percentual de acerto bem melhor. Eu lembro que quando eu fiz a primeira tarefa, posso até mostrar aqui para vocês de vascular, eu acertei pouquíssimo. E no final eu já estava excelente. Então você vê aqui, ó, a primeira tarefa de vascular, a primeira até que foi boa, eu fiz 72%. Mas na segunda eu fiz 45%. E aí já na terceira eu fui para 78%, depois eu caí para 58%, tema que eu também não tinha estudado o suficiente. Depois eu fiz 75, 88 na revisão. Então aqui na última na revisão fiz 44 questões da revisão, eu acertei 88%, o que foi excelente. Então isso tem mostrado que a minha estratégia de estudos está sendo vencedora, está fazendo eu progredir. Eu consegui debater com outros alunos, com outros internos que estão em ciclos mais avançados ou que já estudam há mais tempo. E eu vi que essa técnica tem funcionado muito, tem me dado uma maturidade muito boa. Já fiz quase 1000 questões, eu quero chegar no ano tendo feito bem mais do que isso. E meu gráfico está ascendente, é isso que importa. O que importa é constância, é testar, é estratégia. E pelo fato de eu estar testando já desde esse ano, já tá vendo como encaixar as minhas revisões, como montar um cronograma, isso vai fazer diferença. Eu acho que finalmente eu consegui encontrar a forma de estudar para o internato e para a prova de residência. Vocês vão acompanhando aqui a minha evolução e vendo se deu certo. Eu acho que essa forma de revisões vai ser excelente para mim, porque eu vou conseguir documentar tudo aquilo que eu estou estudando ao mesmo tempo. Ao longo desse ano vai ser muito urgência, pediatria, cirurgia, porque foram os ciclos que eu já rodei, e até o final do ano esses são os principais ciclos. Agora eu só vou ter saúde mental depois desse de urgência e acaba o ano. Aí minha meta para encerrar o ano, eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos mais umas 3.000 questões, chegar no ano com as 4.000 questões feitas. Já imaginou o quão incrível vai ser? E não só fazer questões, mas também aprender aquele conteúdo, saber revisar, saber colocar aqui no meu calendário de revisões e fazer isso de uma forma que eu aprenda para o internato, para a prática clínica e também para a prova de residência. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada à residência. Se quiser assinar o banco de questões deles ou o extensivo residência, eu tenho um cupom que chama GuiMiranda10. Você ganha 10% de desconto em qualquer produto online do site do Estratégia Med. É um excelente desconto, porque é o melhor banco de questões do mercado. O de residência eu ainda não sei dizer para vocês, porque os únicos que eu tive contato com profundidade foi o do Estratégia e o do Medcurso, e eu posso dizer para vocês que esse material é excelente, que eu estou usando só ele ao longo desse ano. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e estou chegando nas 1000 questões, bora para cima, que tá só começando.